Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto. Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre probabilidade, regra de Bayes e filtro de Bayes. Tá? A ideia é que a gente aprenda, né, nessa aula, né, como que a gente faz, né, o uso da probabilidade, né, para a gente estar modelando as incertezas. Né? A gente já comentado na aula passada, né, uma das motivações, né, é que nossos sensores eles possuem uma certa incerteza, né? Devido a ruídos, etc., a forma de construção, a forma que a gente modela também esses modelos dinâmicos, né? Muitas vezes a gente simplifica, né? Limitações que a gente não consegue representar todos os fenômenos físicos, etc. Tá? Então, a ideia é como que a gente faz o uso de probabilidade, né? Para estar começando a trabalhar, né? Modelar a incerteza. Né? E depois a gente vai trabalhar um pouquinho com a regra de Bayes, né? E está derivando aí os filtros de Bayes, né? A gente chegar na equação recursiva aí, tá? Que vai servir de base aí para os nossos filtros gaussianos, né? O filtro de Kalman, né? E os seus derivados, o filtro não paramétrico e o filtro de partícula, ok? Muito bem. Então, vamos começar aqui revisando alguns axiomas da teoria de probabilidade, tá? Então, quando a gente fala probabilidade, né? Então, a probabilidade de A, né? Denota a probabilidade denota a probabilidade que a proposição A é verdadeira, né? Então, dando um exemplo aí, sempre a gente utiliza o exemplo da moeda, né? Então, a probabilidade da moeda, né? Se a gente joga a moeda, né, equilibrada, etc., né, para cima, se ela for equilibrada, né? Então, a probabilidade da cara é 0,5, a probabilidade da coroa é 0,5, tá? A probabilidade sempre vai estar entre um valor, né, intervalo de 0 a 1, tá? Intervalo fechado aqui, de 0 a 1, tá? A probabilidade de verdadeiro é igual a 1 e a probabilidade de falso é 0, tá? Aqui a gente tem outro axioma que é interessante, que é a probabilidade de A ou B, né? A união desses dois conjuntos aqui é a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A e B, né? Da intersecção desse conjunto. Aqui fica mais fácil da gente visualizar, né? Esse caso, né? Então, a probabilidade de A mais a probabilidade de B, né? Menos a probabilidade de A e B dessa intersecção, porque elas se repetem, né? A gente tem tanto do A e do B, então tem que tirar um essa intersecção pelo menos uma vez aqui, para a gente ter a união desses dois conjuntos aqui, porque a gente vai ter termos repetidos aqui, né? Dos dois conjuntos, tá? Então esse seria o axioma 3 aí. Então, utilizando esse axioma que a gente acabou de ver aqui, né? A gente chega à conclusão, né? Que a probabilidade de A negada é 1 menos a probabilidade de A. Né? Como a gente chegou nisso? Então, a probabilidade de A ou A negado, né? Então, a probabilidade de A ou A negado desse conjunto, né? Na verdade, se a gente dá uma olhada aqui, né? A probabilidade de A com A negado aqui, né? Então, vai ser o P verdadeiro, né? E no mesmo caso aqui, probabilidade de A, né? Com A negado aqui, então não tem intersecção nenhuma, né? A probabilidade é falsa, tá? Então, a probabilidade verdadeira é 1, a probabilidade falsa é 0, tá? Aqui repete, probabilidade de A e probabilidade de A negado. Então, o que é a probabilidade de A negado aqui? Né? Vamos isolar aqui, vai ser exatamente a probabilidade, né, de 1 menos a probabilidade de A. Né? Isso aqui a gente vai usar bastante assim, qual que é a probabilidade aí, eu estava falando assim, se for uma moeda desbalanceada aí, né? De dar cara aí, a probabilidade, a gente fez várias repetições, né? Jogou a moeda várias vezes para cima, etc. E calculou, né? Quantas vezes dava cara, quantas vezes dava coroa, né? Ou quantas vezes deu cara, por exemplo, deu uma probabilidade de 0,4. Então, a probabilidade de não dar cara, né? É 0,6, né? De dar coroa, no caso, né? Mais ou menos assim que a gente calcula, né? A gente quer saber o complemento ali da outra probabilidade, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre as variáveis, né, aleatórias discretas, né? Como que a gente trabalha, né,
a definição delas, né? Então, x aqui, né, denota a variável aleatória, tá? Que ela pode assumir, na verdade, um número contável aí, né, de valores, tá? x1, x2, até xn aqui foi definido, tá? Então, a probabilidade de x igual a xi, né? Então, quando essa variável aleatória assume esse valor xi, né? Ou p de xi, a gente pode escrever assim também, é a probabilidade que a variável aleatória x assume o valor xi, né? Ok. Então, a probabilidade, né, p ponto aqui é chamada de função de probabilidade de massa, né? Então, essa é uma função aqui, né? Tem um exemplo aqui, ó, da probabilidade da sala, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, né, está num prédio, etc, né? Qual que é a probabilidade, né, de estar na sala 1, né? Então, probabilidade x1. A probabilidade de estar na sala 1 é 0,7. A probabilidade de estar na sala 2, 0,2. A probabilidade de estar na sala 3, 0,08. A probabilidade de estar na sala 4, 0,02, tá? O que é importante aqui, que já falando, né? A gente vê que esse somatório, né, das probabilidades aqui, né, ele tem que ser igual a 1, tá? Da função de probabilidade de massa, tá? Essas probabilidades não podem ser maiores que 1, ok? E no caso contínuo, né, variáveis aleatórias contínuas, né? A gente tem aqui também, vai definir uma função aí, né, a função de densidade de probabilidade, tá? Então, x, né, também assume valores, né, em espaço contínuo, né? Então, aqui o x pertence ao intervalo aberto de A e B, tá? Intervalo aberto de A e B, ok? E a probabilidade de x, né, de probabilidade é dada pela integral, né, de A a B de px dx, tá? Ok. Aí a gente tem vários exemplos aí, né, de funções, tá? Deixa eu fazer um comentário aqui. Ok. Então, aqui, deixa eu dar uma pesquisadinha aqui sobre a função gaussiana, né? Uma distribuição aqui, né? Para a gente estar representando, né? Seria a distribuição normal, né? A função densidade de probabilidade aqui. Só a gente falando aqui dos valores, né? Aqui o valor esperado aqui, né? Seria a nossa média, né? E a variância aqui, o sigma quadrado, né? Então, o sigma, na verdade, é o nosso desvio padrão, o sigma quadrado é a variância, né? E o x aqui é o valor da nossa variável, tá? Acho que ele não definiu aqui, não estou enxergando, mas é o nosso valor aqui da variável aleatória, né? Que a gente está trabalhando, né? Que vai assumir. E o g de x aqui vai ser o retorno da probabilidade, ok? A ideia é a gente implementar essa função. Então, na verdade, vai ser 1 sobre sigma vezes raiz de 2π, né? Exponencial, né? De menos 1 sobre 2 de x menos a média aqui ao quadrado, dividido por sigma quadrado, que é a variância, tá? Então, vamos ver como que a gente implementa aqui, tá? Eu já fiz algumas coisas aqui, está pedindo para reconectar. Vou conectar, deixa eu limpar, já está fazendo alguns testes antes. Limpar tudo aqui. Vou mostrar para vocês aqui, né? Então, a implementação, o que eu fiz, né? Eu coloquei aqui o retorno da variável que vai ser a probabilidade de x, né? A ideia da função gaussiana, né? Então, coloquei aqui o valor da nossa variável aleatória, né? Média e o sigma, tá? Então, está aqui implementado aqui, ó, x menos a média ao quadrado, dividido pelo sigma ao quadrado, né? Menos 1 sobre 2 multiplicando, exponencial. E aqui é 1 sobre sigma vezes a raiz de 2π, tá? Então, o retorno da variável vai ser px, tudo ok. As mesmas variáveis, né? Poderia colocar aqui um help, né? Comentando e explicando um pouquinho mais a função, tá? Eu acabei não fazendo aqui. Deixa eu comentar essas duas linhas, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre elas, tá? Deixa eu salvar aqui. Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Deixa eu rodar aqui, primeiramente. O que está acontecendo aqui, ó? Eu estou plotando, né, a nossa função gaussiana, tá? Aqui até fiz a marcação aqui do
da média, tá? Então, deixa eu deixar lá a forma original aqui do plot, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu gerei um vetor x, né? Na verdade, se eu quisesse calcular aqui, ó, a probabilidade de x aqui, eu poderia estar calculando ela aqui para diversos valores, eu poderia pôr aqui x menos 2, né? Então, eu ia pegar ela exatamente nessa posição, né? Eu poderia pôr aqui 0. Opa, coloquei O aqui em vez de 0. 0. Então, retorna exatamente esse valor de pico aqui, ó, 0,3989, ok? Então, me retorna dependendo do valor de x, tá? Que eu coloco aqui, dependendo, ele me retorna qual que é a probabilidade dessa distribuição normal aqui, tá? O que eu fiz aqui? Então, eu criei um vetor, tá? Que vai aqui, no caso aqui de menos 5 até 5, ok? Como que eu fiz isso? Para eu não ter que ficar repetindo aqui, etc., eu me baseei no valor do desvio padrão, tá? Então, fiz ele ser, esse intervalo ser 5 vezes aqui o valor do desvio padrão, tá? Positivo e negativo, e coloquei aqui no meio, mais ou menos, qual que era o passo, né, de cada, que ele ia dar desse vetor, né? Então, fiz na verdade, o sigma dividido por n aqui por 100, tá? Então, isso me resultou nesse vetor x, tá? Deixa eu rodar aqui de novo, que eu mudei o valor de x, né? Então, retornando esse vetor x aqui com 1001 posições, ok? Vocês estão vendo aqui que ele dá passos aqui, né? Até chegar ao valor 5, tá? Então, eu calculo aqui com for, né? Vou incrementando daqui até ele chegar no valor 1001 vezes, né? Vai ser aqui o passo nesse for aqui. Ele vai calcular a probabilidade, aí eu salvo a probabilidade de x aqui, né? Esse pxv, e a variável aqui, x, eu salvo no vetor xv, tá? Eu estou fazendo plot aqui xv por pxv aqui, ok? Aqui eu tinha feito isso aqui só para marcar a média. Então eu criei um outro vetorzinho aqui só para fazer aquela linha que vocês estavam vendo aqui, para a gente ver a média, né? Então a ideia aqui, na verdade, é mudar um pouquinho os valores aqui. Eu posso pôr, sei lá, menos 2, né? Então eu estou mudando a média aqui. Vamos ver se dá certo. Ele veio, né? Nossa função que foi deslocada aqui para a média em menos 2, tá? Eu poderia pôr aqui o valor 1, né? Então, quando a gente fala em distribuição normal, né, de média zero, é mais ou menos isso aqui, né? O resultado também, muitas vezes, multiplicações de gaussiana, né? A multiplicação de duas gaussianas vai dar uma gaussiana, né? O valor que a gente geralmente utiliza é o valor da média, né? Quando a gente quer saber de alguma filtragem, alguma coisa, tá? O resto é o desvio, né? E a variância aí, né? O que é mais interessante aqui? Essa função aqui, né, gaussiana, ela já vem implementada aí já vem implementada no Octave, tá? O norm PDF, né, função da densidade de probabilidade normal, né? Normalmente é conhecida assim. Vamos ver como fica aqui. Tá. Aí, quando a gente pede aqui para rodar, ó, isso aqui ele fala que pertence a um pacote do Octave, né? Que ainda não foi carregado. Então, para carregar ele, ó, a gente tem que fazer esse comando aqui. Está executando ele aqui, vamos ver se funciona. Ele já consegue executar, tá vendo? Então, criou os dois figures aqui, ó. Eu coloquei aqui só para a gente comparar um pouquinho e ver se estava dando o mesmo resultado, tá? Então, outra forma. Então, estou utilizando aqui o plot já e o do retorno, né? Para saber mais detalhe aqui como funciona, dá help norm PDF.
Tá? Aí você tem mais ou menos. Eu coloquei o nosso vetor XV, a média e o valor do desvio aqui. Né? São as variáveis que ele pede. Então tem o mesmo resultado. Ok, pessoal? Só para a gente estar revisando aqui, eu recomendo que vocês façam esse código para estar praticando um pouquinho mais da programação, ok? Então, voltando aqui para os nossos slides, né? Vamos dar continuidade. Bom, aqui já reforçando, né? O somatório, né? Da probabilidade tem que ser igual a 1. A gente viu o resultado aqui, né? Que eu comentei. Da discreta e do contínuo a integral também tem que ser igual a 1. Tá? Aquela área lá tem que somar igual a 1. Tá? Isso é importante. Vamos falar um pouquinho da probabilidade conjunta e condicional, tá? A probabilidade conjunta aqui, a probabilidade de x igual a x e a probabilidade de y igual a y é escrito como probabilidade de x e y, tá? Então essa é a probabilidade conjunta, né? O que mais que tem aqui? Então se x e y, né, forem independentes, né? A probabilidade de x e y é px, py, tá? Agora, a probabilidade condicional. A probabilidade de x dado y é a probabilidade de x dado y, tá? A probabilidade de x dado y é igual à probabilidade de pxy, né? Então, probabilidade conjunta aqui dividida pela probabilidade de y, tá? Então, essa é a definição da probabilidade condicional, ok? Lógico, aqui então a probabilidade de x, y aqui, né? Conjunta é igual à probabilidade de x dado y dividido por PY, né? Isso aqui se ela for dependente, né, da variável Y. Então, se for independente, né, se x e y é independente, a probabilidade de x dado y é igual a px, né? Por quê? A gente olhar aqui, ó, a probabilidade de x dado y, se for independente, é p de x vezes p de y. Então, vai ter o cortar aqui, né? O p de y vai resultar somente p de x, ok? Então, se eu substituir isso aqui nessa posição, né? Se eu substituir aqui, ó, né, a gente vai cortar o p de y, né? E vai resultar somente o p de x. Ok, pessoal? Lei de probabilidade total, tá? Então, mais duas definições aí importantes, né? Então, p de x é igual ao somatório aqui, né? Em y, né? Mesmo que o fator integrante aqui, o dy, né? É de p de x dado y vezes a probabilidade de y, né? E aqui, mesma coisa, a probabilidade de x da integral de p de x dado y de py dy, né? Então, a gente vê sempre aqui, se for converter, né? Então, dy aqui vem para o somatório, tá, pessoal? Só reforçando aqui. Muitas vezes a gente tem a equação contínua, a gente quer a discreta, né? Então, ou a discreta para contínua, fica fácil de estar mudando, ok? Marginalização aí, né? Caso discreto. Então, a probabilidade de x é igual ao somatório de y de p de x de y, p de x, na probabilidade de x e y, né? E no caso contínuo, a probabilidade de x é igual à integral da probabilidade de x e y dy, ok? Então, resumindo aqui, né? O somatório aqui, né, da probabilidade de x tem que ser igual a 1, né? E a mesma coisa para integral, no caso contínuo, tá? E aqui a probabilidade de x é igual ao somatório, né, da probabilidade de x, y, né? Ou probabilidade de x é igual a integral, mesmo caso aqui. A gente só substituindo aqui na verdade a gente está substituindo a definição, né? De p de x e y aqui. Então os dois casos aqui são verdadeiros aqui, né? A probabilidade de x, a gente quer saber a probabilidade total, né? Dessa de uma determinada variável x, né? Então a gente tem que fazer ela para diversos casos aqui, né? De p de y, né? Somar tudo, ok? Vamos fazer um exemplo disso aqui, dessa equação, que eu acho que ajuda um pouquinho aqui para a gente entender, tá? Vamos ver se eu consigo fazer aqui para vocês.
Então a gente pode, fica mais fácil então da gente enxergar, a gente fizer trabalhar aqui na forma de grid, tá? Vou colocar aqui x e y, tá? Imagina que a gente tem duas variáveis a e b, tá? Vou colocar a e b, tá? E aí a gente tem essa distribuição aqui. Pode ser que pode considerar, vamos considerar aqui que o somatório tem que ser igual a 1, né? Dessa probabilidade aqui. Então vamos fazer aqui, vamos assumir aqui, sei lá, 0.4, 0.2, 0.1 e 0.3, né? O que a gente tem que fazer agora? Vamos usar a equação aqui, né? Então a gente quer calcular a probabilidade, né, de x igual a A, tá? Probabilidade de x igual a A. Deixa eu ver se eu consigo aqui, caneta, é isso mesmo. Então, probabilidade de x igual a A, o que seria a probabilidade de x igual a A, né? É igual ao somatório, né? Em y, né? Que vai ser igual, na verdade, aqui, igual a, para x igual a aqui, né? Vai ser para o 0.4 mais 0.2, tá? Então eu tenho aqui 0.6. Se eu fosse calcular aqui a probabilidade, né, de y igual a b, né? Então também o somatório aí, né? Somatório, né, da probabilidade de y igual a b, né? Então aqui a gente vai fazer o somatório ao longo de x. Então o que a gente tem aqui? O resultado vai ser... no primeiro a gente fez esse caso aqui, né? A gente fez esse caso aqui. Opa, risquei aqui. E agora a gente vai pegar o do y igual a b. Então a gente vai fazer essa região aqui, ok? Então vai resultar em que? Vai ser igual a 0.2, né? Então variando para x igual a 0.2, né? Y igual a b, x igual a mais 0.3, que é igual a 0.5, ok? Então, mais ou menos assim fica mais fácil da gente entender, né, como que a gente faz a marginação. Na verdade, tem a probabilidade, né, de x e e, né, vai somar mais ou menos a probabilidade, isso aqui que a gente chama de marginalização, né, ou probabilidade total aí, tá? A gente vai estar utilizando. Muito bom. E aí a gente chega finalmente aí na fórmula de Bayes, tá? Bom, o que é a fórmula de Bayes aí, né? Na verdade, a gente tem aí escrito, né? Probabilidade de x e y aqui, né? Revisando aqui da probabilidade condicional, né? Probabilidade de x e y aqui é a probabilidade de x dado y py, tá? Então, qual que é a ideia aqui, pessoal? A ideia aqui, ela vem aqui de conjunto, né? Vamos pensar aqui que a gente tem aqueles dois conjuntos lá, A, né? E B, né? Então, dois conjuntos A e B, né? Se a gente coloca aqui A e B, na verdade pode ser, a gente pode escrever que é igual a B e A, né? De lógica a gente tem isso. Então, se a gente coloca a probabilidade aqui, ó, né? Então essas duas probabilidades são iguais, tá? Então, o mesmo que a gente está escrevendo aqui, ó, probabilidade de x, y
é igual a probabilidade de yx, tá? Então a gente utiliza a probabilidade condicional. Vamos estar fazendo aqui a substituição, a gente substituir aqui, né, probabilidade x dado y vezes py, tá? Vamos fazer aqui a substituição, a gente tem essa primeira equação aqui, ó, né? Probabilidade de x dado y igual a py, né? Então esse termo aqui, que é igual à probabilidade, né? Aqui fazendo ao contrário, de probabilidade de y dado x vezes px, né? Probabilidade de x, tá? O que que a gente vai fazer aqui, pessoal? Vamos passar dividindo isso aqui, ó. Quando a gente passa dividindo aqui por py, né, a gente chega na fórmula de Bayes, tá? Que é essa equação aqui, ok? Então a probabilidade de x dado y é igual à probabilidade de y dado x, né, vezes px sobre py, tá? O que que é isso, pessoal? A gente divide esses termos aqui, vai ser mais ou menos a divisão que a gente vai estar no filtro de Bayes, filtro gaussiano, etc, né? A gente tem esses termos aqui, né? Que é o prior, o likelihood e a evidência, né? Evidence. Então, prior, a gente pode geralmente em português chamar a priori, né? O likelihood é que a verossimilhança, né? Vai ser esse modelo. Na verdade, a gente vai chamar de modelo de medida, né? E tem a evidência aqui, tá? Que é a probabilidade de y, tá? Então, são as evidências aqui que depois a gente vai chamar de normalização, né? Etc, tá? Então, o que vale a pena a gente estar comentando aqui? Bom, o que é o prior? O prior é uma informação, né, a priori aqui, né, que a gente tem da nossa probabilidade, né, provavelmente de x do nosso estado, né. Então a gente tem uma informação aqui, né, qual que é a probabilidade inicial que a gente conhece geralmente, né, sobre esse nosso estado, tá? O p de y dado x geralmente é um modelo de medida, né, quando a gente está usando o sistema, ou por exemplo um robô, tem, sei lá, algum sonar, né? Tem a informação dessa medida, né? Dado o estado, né? Que ele está, o estado anterior. Tá? E o PDY é a evidência aí, tá? São evidências tanto de medidas ou como de ações. A gente vai estar trabalhando com isso mais para frente, tá? E aqui é o que a gente chama de a posteriori, né? A posteriori é o que a gente quer obter, ok? Já para encerrar essa parte, né, vamos falar um pouquinho sobre a normalização. Então, a ideia é que a gente, esse termo aqui, né, PY, né, é um termo que a gente vai utilizar para normalizar, né, esse nosso resultado aqui, para que ele fique, né, entre o intervalo de 0 a 1, né, e que o somatório de todas as possibilidades aqui retorne né, que o somatório das possibilidades fique igual a 1, né, se a gente somar tudo aqui, tá? Então, qual é a ideia aqui? Então, a gente vai chamar SP de Y aqui, né? Então, o eta aqui, que é o nosso termo de normalização, na verdade é igual a P de Y menos 1, né? É igual, né? Aqui já fazendo lá da lei de probabilidade total, né? Aqui o somatório de x aqui, ó, né? Revisando aqui, então isso aqui vem da nossa lei de probabilidade total aqui, ok? Só que daí a gente está fazendo o somatório em x, né? Tá correto, né? É a probabilidade de y, tá? Então vem da marginalização, né, da lei de probabilidade total aqui, tá? A gente usa essa equação aqui para fazer esse somatório, tá? Então, aqui vale dar uma ideia, né, do que é esse resultado, né, aqui que a gente está utilizando, tá, pessoal? Qual que é a ideia aqui, por trás aqui?
como vocês estão vendo, né, a gente vai estar, na verdade, né, tem vários estados aí possíveis, né? Vamos pensar num estado aí, né? Que a gente possa ter dois estados aí possíveis, né? X igual a true, né? E o x igual a false aí, né? O que acontece aqui? Então vamos escrever aqui no nosso caso aqui. Então a probabilidade de x igual a true, né? Dado y é igual a probabilidade, né? Escrevendo lá em cima, ó, de y dado que x é igual a true, né? Vezes a probabilidade, né, de x igual a true, tá? O que mais a gente tem? Então a probabilidade de x dividido por py, né? Por py. Então a probabilidade de x igual a false, dado y, né, vai ser igual a probabilidade, né, de y dado x igual a false vezes a probabilidade de x igual a false, tá? Sobre py, né? Probabilidade de y, tá? O que acontece aqui, pessoal? Então, daqui, ó, a gente já tem uma ideia, né? Mais ou menos, né? Para esse valor aqui ser normalizado, né? A gente tem duas opções aqui, né? Esses dois somatórios, duas possibilidades aqui para o estado ser completo aqui, né? True, falso. Um estado com duas posições, por exemplo, né? Pode ter com várias, com mais posições, né? Então, para que esse resultado, né? Se esse resultado aqui, por exemplo, for 0,3, né? E esse aqui, na verdade, dá um determinado valor aqui, né? Sei lá, 5, outro dá 10. Na verdade, a gente sabe que esse resultado aqui, na verdade, né? O somatório aqui da probabilidade, né? De x dado y, né? Ele tem que ser igual a 1, tá? Isso aqui tem que ser normalizado, né? O contrário já não é válido, né? Que pode ser o somatório aí o somatório da probabilidade de y, né? Dado x, né? Pode dar um outro determinado valor aí, tá? Que não necessariamente está relacionado às medidas, etc. Não precisa dar 1. Mas esse aqui tem que ser igual a 1, né? Qual que é a intuição aqui, tá? A intuição a gente pode ter que na verdade para esse valor aqui ser igual a ficar normalizado, né? Esse termo aqui divide, né? Na verdade vai ter que ser a soma, né? Desses dois possíveis estados aqui, o verdadeiro e o falso, né? Que é mais ou menos o que acontece aqui, né? A gente percebe aqui, na verdade, isso aqui vai ser igual, né? A soma, né? Dos dois tipos de estado, né? O verdadeiro e o falso, ó, né? Então, o somatório, né, de P e dado x aqui, Px, na verdade, é o somatório dos possíveis casos, né, do numerador aqui, ó, pessoal. Tá? Por que a gente faz isso? Né? Porque a ideia, né, que essa soma dessas duas probabilidades aqui, então eu vou colocar aqui, probabilidade, né,
de x igual a true, só para não repetir o termo grande lá, dado y, mais a probabilidade de x igual a falso, né? Dado y, né? Fechando aqui. Então, vezes esse fator aqui seja igual a 1, né? Então, esse somatório tem que ser igual a 1, tá? Essas duas somas desse termo superior aí, tá? Desse termo superior aí. Ok? Então, a soma dessas duas probabilidades aqui, as duas opções, ela tem que ser igual a 1, tá? Então, essa é mais ou menos a intuição, tá? A gente pode fazer probabilidade total ou com essa intuição aqui a gente já chega nessa equação, tá? Isso aqui mais ou menos seria a ideia da normalização, tá? Deixa eu limpar aqui. E aí tem esse algoritmo aí, né, que foi definido. Deixa eu apagar um pouquinho aqui só para a gente enxergar, né? Do que pode ser feito aí para calcular, né? Como que a gente pode calcular ele para estar calculando, né? Bom, o que esse algoritmo fala aqui, né? Então a gente para todo x aqui, né? A gente define esse auxiliar aqui, né? Que na verdade é o numerador, tá? E a gente faz o somatório aí dos termos auxiliares, a gente vai somando no nosso termo de normalização, né? O eta aí, né? E depois para todo x a gente calcula, né, a probabilidade de x dado y de eta vezes o auxiliar, tá? Então esse aqui seria o nosso algoritmo aí de normalização. Pessoal, vou estar interrompendo aqui e a gente continua no próximo vídeo.